E aí galera, fazer mais um videozinho. Hoje é dia 28 de novembro. Mandar a pala da vida, filmando meu terrário de ervas daninhas, porque o que importa é o áudio. Aprender a ouvir é fundamental para você aprender a discernir o certo do errado, o bom do ruim, o sul do norte. Aprender a ouvir. Aposto que você não sabe o que é ervas daninhas. Ervas daninhas. Mas voltando à pala do vídeo, falar sobre jornadas espirituais. Estamos completando jornadas todos os dias em muitos níveis e muitas dimensões, mas a gente não percebe. Eu venho falando que a dica é perceber, buscar essa percepção, porque a nossa memória ela é meio capiciosa. A gente tem que aprender a lidar com ela, igual a ansiedade, igual a raiva, igual a tristeza. É a memória, não é um sentimento, mas ela depende do seu caráter. Se você quer desenvolvê-lo, você precisa melhorar sua memória. Remorsos, se você entender bem o que significa, ela é uma qualidade das pessoas boas. Uma pessoa má, ela não tem remorso, ainda porque ela inacreditavelmente, eu descobri isso tem pouco tempo, ela inacreditavelmente não lembra do que fez de ruim, de errado, de mal, de péssimo. Ela não lembra, ela apaga da memória. É assustador ao extremo. Então, uma pessoa má, por exemplo, uma mãe que sempre tratou o filho como um pedaço de merda, uma mãe dessa, vamos supor que o filho sofreu um acidente e morre aos 30 anos. A mãe dessa vai chorar durante 5 minutos, depois vai tomar uma cerveja e ela nunca mais vai lembrar dele, das coisas ruins que fez pra ele. Não é porque ela não quer lembrar, ela não vai lembrar. Se ela fosse uma pessoa boa, a pessoa boa não faz coisas ruins, mas erra. Mas se ela fosse uma pessoa boa, esses erros, pequenos erros, iam vir à tona, iam ser pensamentos intrusivos, iam machucá-la para melhorá-la. Já a pessoa ruim é o contrário. Não, esses pensamentos desaparecem da cabeça como mágica. Isso é importante a gente entender, porque a gente se protege, a gente começa... Galera, uma coisa muito importante, eu venho falando sobre isso. Se você estudar maldade, você vai aprender a bondade. E a bondade, ela se desenvolve. As pessoas boas, que nasceram boas, porque a maldade é genética. A pessoa que é ruim, ela nasceu assim e desenvolveu sua maldade. Alguns não ficam tão ruins. A maioria, o narcisismo é leve. Alguns são grandiosos, o narcisismo pesado. Existe muita gente oculta também que é muito ruim. O que eu quero dizer é o seguinte: há dois tipos de pessoas más. A oculta, que é a imensa maioria, e a grandiosa. Existe grandiosa que ela não é tão má e grandiosa super má. Existe ocultas também que tem seus níveis de maldade. Tem umas que não, a maioria felizmente não é tão ruim, mas tem aquelas pessoas muito ruins e elas parecem boas porque tem qualidades e elas precisam parecer boas, senão elas não conseguem o objetivo delas, que é enganar. Então elas são cínicas ao extremo, são demagogas, hipócritas, medíocres, idiotas, loucas. Elas são artistas do mal. Mas o tema do vídeo é jornadas espirituais. As pessoas boas, elas têm essa protuberância psíquica, que significa que ela está toda hora se ressignificando com os aprendizados da vida. A dor ensina, o amor também. Então quando a gente floresce essa conjectura boa que a gente tem, as pessoas boas, a gente começa a ouvir além do alcance e ver microscopicamente as soluções das equações, e também a gente começa a produzir logaritmos, a gente começa a produzir padrões, a gente começa a
ficar matematicamente lógico, porque agora você é mais inteligente. Então a sabedoria, ela traz a inteligência. Todo inteligente, poucas pessoas inteligentes são sábias, mas todo sábio é super inteligente. Sabia que eles são bons de oratória, de eloquência, de retórica, são morfologicamente semânticos. A linguagem é a qualidade da pessoa boa. As pessoas ruins que falam bem, políticos, por exemplo, são raridade. O cara tem que treinar a vida inteira para conseguir falar bem. Já a pessoa boa não, é natural. Então a dica de hoje é essa aí, galera. Valeu!